Oi, gente, boa tarde. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque é, pode acontecer situação, né, de vida, não é? Profissional, amorosa e simplesmente interpessoal de relacionamento, certo? Então, vamos começar com situação interpessoal de relacionamento, um exemplo, né? Você, vamos imaginar, né, situação que pode acontecer de familiar, parente distante, diferença de idade considerável, não é? E as familiar, parente ter oportunidade de se conhecer numa idade já mais assim melhor, né? E uma parente dizer para outra, olha, você era aquela pirralha insuportável, né? E da outra dizer também o que pensava ou que nem pensava da outra familiar. Isso pode acontecer também, né? Nem lembrar que a familiar poderia ser tão gente boa quanto aparentava não ser, um exemplo, né? E pode acontecer também, vamos dizer assim, na vida, como se diz, profissional, de repente, né, a jovem, não é? Vai para uma entrevista de trabalho, um exemplo, sem muito, vamos dizer assim, conteúdo ou sem muita desenvoltura para determinado tipo de função que, vamos dizer, a recrutadora ou recrutador especialista precisa para aquela vaga específica, né? Que talvez em uma outra oportunidade, né, de entrevista possa sim performar melhor, né, na parte que corresponde ao que a entrevistada apresentará no momento, né, da entrevista para a situação de emprego, né, compatível com o salário, o tipo de serviço, os dias da semana, entre benefícios e outros adicionais a receber, né? E na vida amorosa também pode acontecer isso também, não é? Às vezes você conhece a pessoa, né? E a pessoa já ter feito, por exemplo, plástica de, vamos dizer, orelha, né? Às vezes a pessoa pode ter nascido com orelha de abano e você conhece a pessoa não tem mais orelha de abano, um exemplo, né? Você pode conhecer a pessoa de repente ter silicone, né? Quando na verdade não tinha antes peito grande, um exemplo, né? A pessoa pode, né? Então o que eu quis dizer com isso? Que a pessoa às vezes, né? Querer, a pessoa conhece a pessoa e de repente querer mostrar o jeito que era antes, no sentido de alguma coisa, né? Às vezes não vai fazer sentido para a pessoa, né? Porque o que a pessoa está conhecendo é o agora, o de hoje, não é? Às vezes querer apresentar o antigo ou com orelha de abano, né? Ou sem silicone, um exemplo, né? Pode ser que a pessoa não vá gostar, né? Ou até mesmo, né? Pessoas às vezes que pode oscilar o peso, né? Aparência de pele, um exemplo, às vezes a pessoa pode ter problema de acne, pode usar aparelho, né? Ou não, né? E pode ocasionar, e não sei, né? Porque pode ter gente que tem preferência em namorar pessoas que usam aparelho, né? Pessoa de dente, eu digo, né?
Tem jovenzinho que quer colocar aparelho para se sentir atraente, né? Sendo que quem faz por necessidade mesmo sabe que é horrível usar, né? Que é insuportável. Então, esse tipo de coisa, né? Então, às vezes a pessoa vem com foto disso no sentido de não é? Ou mesmo situação, vamos dizer, referente à opção sexual, a pessoa que é mulher se apresentar como homem, né? E querer depois dizer que é mulher e se apresenta como homem, ou o homem que é gay, um exemplo, né, se apresenta como uma mulher e depois diz, né? Então tá errado isso aí, não é? Não é querer dizer a verdade, esse tipo de coisa, né? Só que se, vamos dizer, na condição de homossexual, esse tipo de coisa, a transformação, vocês concordam, tem que ser geral, de identidade, sei lá, né? Se isso é permitido, né? A pessoa mudar de identidade, né? Pode ser coisa criminosa, isso daí é perigoso, né? Então fica aí o registro, né?